Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Diz assim, ó. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe com seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungindo com unguento. Quando isso viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, amém? Assente. E bate as palmas bem forte para Jesus, bem forte. Glória a Jesus. Nessa noite, irmãos, eu queria a atenção de todos os irmãos, amém? Porque agora, irmãos, todos os momentos do culto é importante. Quem sabia, diga glória a Deus. Mas na hora da palavra, irmãos, é muito importante, porque é Deus falando conosco. E foi Jesus quem disse, irmãos, que a fé, ela vem através de ouvir a palavra. Amém? É por isso, irmãos, que é necessário o homem, a mulher, estar na igreja constantemente para ouvir a voz de Deus. Ó, irmã Leila, mas na minha casa eu não vou ouvir a voz de Deus? Você pode ouvir a voz de Deus em qualquer lugar. Mas a Bíblia, irmãos, determina essa casa como casa de oração. Entre todas as casas, entre a sua casa, a minha casa, é uma casa especial, amém? Salomão, após ele construir o templo do Senhor, amém? A Bíblia diz que Deus falou para Salomão: Salomão, os meus olhos estão atentos à oração deste lugar. Não é porque Deus não vai ouvir a nossa oração, amém? Em outro lugar. Deus está em todo lugar, irmãos. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Quem sabia? Uai, irmã Leila, Deus está lá no centro espírita? Deus está? A Bíblia diz, irmãos, que Deus está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Porque vai chegar um dia que Deus trará juízo a todo ser humano que vive sobre a face da terra. Amém? E nessa noite, irmãos, eu achei essa mensagem muito importante. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus estava sobre a face da terra, um certo dia, um fariseu, os irmãos sabem que fariseu, escriba, amém? Aquele povo era só para murmurar, irmãos. Aquele povo andava atrás de Jesus, não era para adorar, não, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quem é adorador de Deus aí? Levante a mão e diga glória a Deus. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. E nessa mensagem, irmãos, a gente vai ver a diferença, amém? De uma pessoa que aproxima de Deus com o coração aquebrantado. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que aquele fariseu, ele convidou Jesus. Jesus, vai lá na minha casa, né? A Bíblia não fala que ele chamou Jesus para comer, para jantar, para almoçar, não. A Bíblia diz que ele convidou Jesus para ir na casa dele.
E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi na casa daquele fariseu. E Jesus estava sentado na mesa. E a Bíblia diz, irmãos, que eu creio que ali, de repente, né, aquele homem estava conversando com Jesus, né, quem sabe, dialogando sobre a doutrina, sobre Jesus, né, porque ele sabia, irmãos, que Jesus era o Salvador, amém, de todos nós. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, Jesus chegou na casa dele e ficou conversando. E de repente, irmãos, uma mulher pecadora chegou por detrás de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela ficou tão emocionada, irmãos, ao encontrar Jesus, que a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela chorando, começou, irmãos, a chorar aos pés de Jesus. Irmãos, Deus, ele não suporta um coração aquebrantado. Quantas pessoas estão passando luta, mas está com o coração endurecido? Quantas pessoas, irmãos, as portas estão fechadas, mas ele não tem coragem de dobrar o joelho e chorar na presença de Deus, pedir Deus misericórdia? E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela abaixou, preste atenção, ela abaixou nos pés de Jesus e começou a chorar. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher chorava tanto. Eu creio, irmãos, que naquele momento todo mundo parou. Quem estava na casa parou para ver aquela atitude daquela mulher. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher chorava aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela pegou o seu cabelo, irmãos, e enxugava os pés de Jesus, e as lágrimas derramando, e ela enxugando. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que ela levou um vaso de unguento. Ela levou um vaso de unguento para ungir os pés de Jesus. Preste atenção, irmãos. A Bíblia diz que de repente aquele fariseu, ele não falou com Jesus, mas no seu pensamento, ele pensou, eu acho que esse aí não é profeta não. Porque se ele fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Irmãos, preste atenção. Independente da pessoa, independente do seu pecado, se a pessoa prostrar aos pés de Jesus, Jesus perdoa, irmãos. Tem gente que fala assim, olha, aquela mulher, ela era uma prostituta. Depois que prostituiu, depois que aprontou, foi para a igreja, agora quer ser santo. Quem já ouviu alguém falar assim? Aquele homem, ele matou, ele roubou, ele pecou. Agora está na igreja querendo ser crente? Irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que humilha aos pés do Senhor, confessa o seu pecado, ama o Senhor em primeiro lugar. Amém? Pode bater palmas bem forte para Jesus. Aquele que ama o Senhor, Deus perdoa, irmãos. Não tem pecado que Deus não perdoa. A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado, irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você já viu aquela pessoa que estava na igreja, saiu da igreja e ele blasfema de tudo. Ele blasfema do pastor, blasfema de tudo. E não crê mais na palavra do Senhor, irmãos. Conforme o tipo que essa pessoa, ele age, ele está blasfemando contra o Espírito de Deus. Não tem perdão. Amém? Mas se a pessoa, irmãos, fez o que fez, humilhou perante a presença do Senhor, Jesus entra na vida da pessoa, irmãos. E a Bíblia diz que ele só pensou. É por isso, irmãos, que nós temos que vigiar o nosso pensamento. Ah, Deus não está vendo o que eu estou pensando. Está vendo sim. Não é só aquilo que sai da boca para fora, não, irmãos. Aquilo que nós pensamos, Deus também está vendo. A Bíblia diz que aquele fariseu, ele não falou, mas ele pensou no seu coração. Se esse homem soubesse quem é essa mulher, ela é uma pecadora.
né, irmãos? Ela era uma prostituta, era alguém que ninguém dava nada, irmãos. Mas, a partir do momento que ela entrou naquela casa, aonde Jesus tinha sido convidado, Jesus chamou a atenção daquele homem. Olha só, um momento muito importante, irmãos. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele fariseu e disse assim: olha, eu cheguei aqui na sua casa, já estou aqui há tanto tempo, e você não fez nada ao meu favor. O que quer dizer isso, irmãos? Muitas das vezes, as pessoas convidam Jesus para entrar na sua casa, né? Até vem na igreja, Jesus entra no meu lar, Jesus entra na minha casa. Mas quando Jesus está lá dentro, irmãos, esquece de Jesus. Aí começa, irmãos, a fazer coisa que desagrada a Deus. Amém? Aí, irmãos, Jesus fica sem graça e vai embora. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus repreendeu aquele homem e disse assim: olha, você não lavou meus pés. Que antigamente, né, irmãos, quando chegava na casa, né, tinha aquele costume de lavar os pés, né, irmãos? Os irmãos sabem da história. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu aquele fariseu. Você não me deu um copo de água, você não lavou meus pés, você não está aí nem comigo. Então, irmãos, o que o Senhor quer dizer conosco nessa noite? É que quando a pessoa arrepende de coração, Jesus entra na casa dele, Jesus muda a história dele, irmãos. Mas tem que ser de coração, irmãos. Tem que ser de coração. A Bíblia diz assim, ó. Jesus falou assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. Amém? Quantas pessoas foi tocado por Deus hoje, dizendo assim, ó: vai na igreja hoje falar comigo. A pessoa: ai, bem que eu podia ir para a igreja mesmo hoje. Aí, irmãos, de repente, o inimigo coloca na sua cabeça: não, você está cansado demais, ir para a igreja para quê? Aí você pensa assim: é mesmo, meu Deus do céu, Deus está falando comigo, né? Deixar para ir amanhã, porque hoje eu estou cansado. Não é Deus não, irmãos. A Bíblia diz que Deus dá força aos cansados. É como eu disse, irmãos, na igreja é lugar de nós descansar, irmãos. Na casa de Deus é no lugar de nós descansar. Nós trabalhamos o dia inteiro, irmãos. Estamos cansados, mas nós tomamos um banho, chega aqui, irmãos, começa a adorar. A glória do Senhor desce sobre nós e nós somos abençoados. Amém? Hoje eu não vou na igreja não, porque hoje quem está lá é irmão fulano, irmã cicrano, nem quero saber não. Ele não sabe pregar, ele não sabe falar, eu vou deixar para ir o dia que for aquele pregador de fogo, aquele pregador que ora por revelação, aquele pregador que fala da minha vida. Hoje em dia, irmãos, por incrível que pareça, as pessoas estão adorando o homem, porque todos os irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor, amém? Estão adorando a Deus, porque se fosse por mim, ninguém estaria aqui. Mas você marcou o encontro com Deus, você quer que Jesus entre na sua casa, você quer que Jesus te liberta, você quer algo da parte de Deus. E essa casa, irmãos, entre todas as casas, é chamada casa de oração, e todos que entram na casa do Senhor, amém? Ele recebe o milagre. Aí talvez você pode dizer: irmã Lélia, mas eu não recebi minha bênção ainda. Você está humilhando perante o Senhor? Você está colocando Deus como o seu Salvador? Deus como alguém importante? A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher era pecadora, mas ela se humilhou na presença do Senhor, irmãos. E no final da história, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus salvou aquela mulher. Independente do que os outros falam, irmãos, pode ser a pessoa mais errante do planeta Terra. Se ele prostrar aos pés de Jesus, Jesus perdoa. Entra na casa dele. Aquele homem chamou Jesus para a casa dele, mas ele não honrou Jesus, irmão.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus, vamos na minha casa? Jesus falou, eu vou. Porque quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso lar, irmão, Jesus vai mesmo. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, sentou, amém? Aquele homem não ofereceu, não sentiu alegre de estar ao lado de Jesus, irmãos. É por isso que Deus não suporta, irmãos, quando nós humilhamos na presença dele. Quando nós estamos passando luta, irmãos, quando nós estamos passando dificuldade, nós ficamos se queixando. Ah, Deus esqueceu de mim, parece que eu sou a pessoa mais ruim dessa terra. Irmão, Deus vira as costas. Mas quando nós humilhamos perante o Senhor e diz, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não consigo viver um segundo nessa terra sem a presença do Senhor, irmãos. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Deus entra no nosso coração, entra na nossa casa, irmãos, faz morada e nos abençoa. Jesus falou, ó, se você abrir a porta, eu vou entrar. Amém? O fariseu chamou, Jesus entrou. Só que quando chegou lá, irmãos, ele não foi bem recebido, irmãos. E aquela mulher pecadora, a Bíblia diz que ela se derramou aos pés de Jesus chorando, pedindo ao Senhor misericórdia. E a Bíblia diz, irmãos, no final da história, e disse Jesus, perdoados são os teus pecados. Aí que o fariseu ficou mais indignado, irmãos, que a mulher era uma prostituta, a mulher era pecadora. Mas que homem é esse? Que homem é esse que perdoa pecado? O mundo lá fora não entende, irmãos, quando o ser humano peca, quando o ser humano, irmãos, faz coisas absurdas, que ele se entrega a Deus, Deus perdoa. Eles não entendem, irmãos. Mas se nós, irmãos, entender o trabalhar de Deus é o mais importante. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse assim, a tua fé te salvou. Então, irmãos, é por isso que Deus, ele trabalha através da fé. Tem fé, minha irmã? Recebe o milagre. Tem fé, meu irmão? Recebe. Não tem fé? Não recebe. É fácil. Tem fé? Recebe. Não tem fé? Não recebe. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos que aproximam de Deus, é necessário ter fé. Todos que aproximam de Deus, é necessário ter fé, acreditar que Ele existe, que Ele pode ajudar, que Ele pode tirar da situação mais difícil que for, irmãos. Mas tem que ter fé. O que é fé, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que Deus nunca foi visto por ninguém, mas eu acredito que Ele existe. Você acredita que Ele existe? Amém? Você acredita, amém, no sobrenatural? Pelos olhos carnal, eu não estou vendo nenhum anjo aqui, ó. Nenhum. Quem está vendo o anjo aí de olho aberto? Talvez tenha alguém que está vendo, né? Mas pelos olhos da fé, amém? Jesus mandou, irmãos, os anjos aqui para responder a nossa oração. Porque todos que estão aqui precisam de um milagre. Todos que estão ouvindo a palavra do Senhor precisam de uma resposta de Deus. E é por isso que Deus, Ele manifesta, Ele manda os anjos para trabalhar ao nosso favor. Amém? Glória a Jesus. Então, tudo é pela fé. Tem fé? Recebe. Não tem? Não recebe. A tua fé te salvou. E aquela mulher, irmãos, ela foi embora alegre, satisfeita, porque Jesus perdoou os pecados dela. Naquele dia, irmãos, ela teve um encontro com o Senhor. Ela foi para a sua casa, irmãos, abençoada pelo Senhor. E quem crê que nessa noite Jesus está entrando na sua casa, levante a mão e diga glória a Deus. Levante a mão mais forte e diga glória a Deus. Diga assim, Jesus, entra no meu lar. Mais forte, Jesus, entra no meu lar. Mais forte, Jesus, entra no meu lar. Receba a visita do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a todos, amém?
E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração. Amém? Quem pode bater mais palmas, bate palmas bem forte. Bem forte para o Senhor. Aleluia.